Cidade da Família. Tá ligado? Já estamos ao vivo, tá? O problema é de saúde, político ou econômico? Então prepare-se, vai começar Cidade em Pauta. Participe mandando sua pergunta pelo WhatsApp da Aliança 669-9640-9909. Cidade em Pauta, agora. Muito bem, Cidade em Pauta, agora 8h38 por aqui. Bom dia para você, obrigado pela sintonia. Vamos abrir aqui os microfones já, né, para nossa entrevista do dia, bacana, começando a semana. E vamos receber por aqui novamente a locutora Roseli Pereira. Roseli, bom dia novamente. Bom dia, Claudemir, bom dia, ouvintes do Cidade em Pauta. Então, hoje temos a alegria de receber aqui no estúdio da 99.9 a Thaís Ribeiro Bazaia, ela que é assistente social do CRES, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, e vai falar com a gente sobre o Maio Laranja e a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Thaís, bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, Claudemir. Bom dia. Obrigada de novo por esse espaço de vocês que está sempre aberto para nós. A gente fica muito grata. Que alegria recebê-la aqui no estúdio. Seja bem-vinda, fique à vontade. Queremos registrar também, né, a presença da Débora Silva, ela que é estagiária, né, no CRES. Débora, chega aqui só para dar um bom dia aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Vamos falar um pouquinho, Thaís, sobre esse tema, né, que é tão importante para a nossa comunidade, para toda a população de Colíder, para as pessoas que estão nos ouvindo também nos municípios vizinhos, através do site, né, www.aliança99.com. Estamos também ao vivo pelo Facebook Alto Norte. É importante que as pessoas que já estão nos acompanhando compartilhem, porque quanto mais pessoas acompanharem esse tema, mais conscientização com certeza haverá nas nossas famílias, né? Maio, dia 18, foi o dia D dessa campanha tão importante, né, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos falar um pouquinho. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Oi, Roseli. Meu nome é Thaís, a gente tinha colocado. Eu estou no CREAS desde quando ele abriu aqui em Colíder. Tem uma amiga minha que fala que eu sou o dinossauro da assistência. Eu estou no município há 16 anos. E há mais de 10 anos a gente trabalha com essa campanha aqui no município, a gente faz a caminhada. Nós temos a caminhada no dia D. E aí, por conta da pandemia, a gente não pode fazer esses eventos com grandes aglomerações. Então, a gente tem feito trabalhos mais voltados para o ambiente fechado, que seriam o rádio, a internet. Nós fizemos a live no dia 18 de maio. Obrigada pela audiência, vocês estavam Maravilha, conosco. acompanhei vocês, viu, Thaís? Obrigada. Muito importante, né, a live. E aí a gente faz o trabalho via WhatsApp, encaminha para as famílias, para as escolas. A Natália, que é a psicóloga que trabalha no CREAS comigo, ela fez um vídeo para a escola, para poder passar para as crianças. Então a gente tem feito esse trabalho mais pequenininho. A gente gosta do trabalho grandão porque a gente consegue chamar mais a atenção das pessoas para um tema que é tão sério. Maravilha. Vamos falar um pouquinho como surgiu a campanha, né? Por que dia 18 é o dia D? E há quanto tempo já essa campanha está mobilizando famílias, pessoas para conscientização? O dia 18 de maio ele foi instituído porque em maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo, uma menina chamada Araceli, ela foi sequestrada, drogada, estuprada, e ela teve o corpo desfigurado com ácido para que não fosse reconhecido, e o crime ficou impune. E aí, por conta da luta dos movimentos sociais, a partir do ano de 2000, a gente tem a Lei 9.970, que institui o dia 18 de maio. E o dia 18 de maio, ele serve para que a gente faça a mobilização da sociedade, para que ela não se cale. Porque se você sabe, você não fala, você está sendo conivente com aquela situação. Sim. Então, o 18 de maio é isso, é para lembrar de que a gente não pode se calar, de que enquanto sociedade nós não podemos ser omissos, de que a gente quebre o silêncio, de que a gente ajude essas crianças a aprenderem a dizer não. O principal objetivo da campanha é ensinar nossas crianças e adolescentes a dizerem não, a se posicionarem quanto ao seu movimento de corpo, né? A não deixarem ser tocadas, porque isso minimiza muito o índice de violação de direito. Thaís, você falou em todos os anos, né, há uma passeata, o Faça Bonito, que é uma campanha maravilhosa, já tive a oportunidade de participar, as pessoas vão para as ruas, né,
para chamar a atenção para esse olhar com amor para as nossas crianças. Esse ano, em função da pandemia, na típica 2018, né, 2020, 2021, e não houve essa passeata. Qual a forma que o CREAS, a Secretaria de Assistência Social, utilizou para chamar a atenção da comunidade? Além a live, né? Você falou da live. A gente fez a live, a gente encaminhou material via WhatsApp para as famílias. A gente fez, coloca no status do WhatsApp, do Facebook, o pessoal da comunicação do município criou para nós, eu não sei dizer o nome para você, mas não tem aquele enfeite que a gente coloca na foto do Facebook, que você clica e personaliza? Eles criaram sim. um símbolo daquele para nós, para que a gente pudesse compartilhar. Foi muito legal também. Foram as coisas que a gente conseguiu fazer. E aí, quando abre o espaço, a gente vem conversar com a população. E a aliança, ela acaba chegando muito mais longe, né? Maravilha. Vamos falar agora, né, do comportamento de uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso sexual. Ela muda o seu comportamento? Quais os sinais que ela apresenta, Thaís? O sofrimento da criança e do adolescente, ele é muito grande. Então, ele sempre vai trazer uma mudança de comportamento, ele vai trazer alguns sinais e que a gente precisa ficar atento. E qual é essa mudança de comportamento? Ela fica diferente do que ela era. Uma criança muito extrovertida, ela pode ficar mais tímida, mais fechada. Uma criança que era mais fechada, ela pode ficar mais extrovertida, mais conversadeira. Existem crianças que ficam mais agressivas com os familiares, porque muitas vezes ela recebe ameaças do abusador e ela fica com raiva porque ela não consegue falar com as pessoas e ninguém consegue perceber, então ela fica com raiva da família. Porque ninguém percebeu, ninguém consegue perceber que ela está sendo abusada, ninguém consegue proteger e ela fica com raiva. Então, comportamento de raiva. Se é uma criança muito pequena, ela pode voltar a fazer xixi na cama. Transtornos alimentares, comer demais ou comer de menos. E quando eu falo comer demais ou comer de menos, em relação ao comportamento que ela tinha antes da situação de abuso. Então, se ela comia... o inverso. Isso, o inverso do que ela se comportava antes. Ela pode passar a ter comportamentos de não cuidar do próprio corpo, sabe? De não querer tomar banho, não querer... Para não ficar mais aciada, não chamar mais atenção, porque ela se sente culpada pelas coisas que acontecem. Então, tem crianças que passam o abuso durante muito tempo, então quando chega na fase da adolescência, ela não quer mais ser uma pessoa bonita, uma pessoa que chama a atenção das outras pessoas. Seria uma forma de chamar a atenção da família, da sociedade para a situação, para o problema que ela está vivendo, ou de repente uma fuga, né, da situação. Uma fuga. Se eu estava sempre limpinha, aciada, e eu chamei a atenção, bom, então agora eu vou ficar suja. Já aconteceu, nós já atendemos no CREAS uma criança que, de repente, ela chegava na escola encardida, sujava, saía de casa limpinha, e quando chegava na escola a blusa estava suja, o cabelo descabelado, comia alguma coisa no meio do caminho, chegava com a boca toda suja. Ela não queria mais ser a criança bonita que chamava a atenção das pessoas adultas no sentido sexual. Nossa, Thaís, me arrepia aqui falando, né? Falando disso, de ouvir a criança. Você enquanto assistente social, nós temos lá a psicóloga, a Débora estagiária, percebe assim a criança tentando gritar, tentando falar de alguma maneira, chamar a atenção, e os pais muitas vezes, até mesmo quando ela diz com todas as letras que ela está sofrendo algum tipo de abuso, o pai ou a mãe ou a família que protege e cuida não acredita. Ocorre? Nossa, e como ocorre, infelizmente. A gente tem muita tendência a desacreditar a criança e acreditar no adulto. Afinal de contas, exatamente. Porque assim, ó, como é que eu não vou acreditar no Claudemir, né? O cara trabalha aqui na rádio, sério, tem toda uma... honesto, empresário, tem muitas empresário, vezes, né? você, Roseli, tá aqui na rádio todo dia falando com as pessoas. Então, assim, a tendência é eu acreditar mais no adulto responsável, que a gente entende como responsável, do que na criança de 3, 4 anos que falou alguma coisa sobre essas pessoas que são confiáveis. Porque um dos maiores mitos do abuso é que o abusador ou abusadora, porque homens e mulheres abusam, tem cara de monstro, e não tem. São pessoas comuns e, na maioria das vezes, são pessoas de confiança da criança, pessoas com as quais ela convive. Então, a gente sempre pede para os pais, para os professores, para as pessoas que convivem, que são responsáveis pelo cuidado com essa criança, que observe quando ela ia na casa daquele tio, na maior tranquilidade, e de repente ela diz pra você que ela não quer ir, ela não te diz o motivo, mas ela fala pra você, ela agarra na sua perna e fala, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir.
Eu falo que a gente tem uma mania de não respeitar a criança. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo assim: Roseli, você vai dar um abraço no Claudemir agora. Eu tô mandando você dar um abraço, você tem que cumprimentar ele. Eu não vou fazer isso com você, eu respeito você enquanto pessoa. Então, se você se sentir confortável, você vai dar um abraço no Claudemir. Se você não sentir, você não vai. E tá tudo bem. Mas a criança não, a gente quer obrigar ela a abraçar, a tocar. A ser simpática muitas vezes, Isso. educada, Ah, né? então, mas isso não é educação. Aí ela vai Educação é você cumprimentar as pessoas. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o toque, ele precisa ser afetivo, ele precisa ser escolhido por essa criança. E quando ela tem uma repulsa de não abraçar, de não tocar, e a gente tem essa mania de obrigar. A gente não faz isso com os adultos, porque a gente faz isso com as crianças. Então a gente precisa prestar atenção nesses comportamentos. Quando a criança diz pra você: olha, eu não quero ir com aquele tio ou com aquela tia, eu não gosto mais daquele lugar, então a gente precisa ouvir. Ela não vai dizer pra você: olha, eu não vou na casa da Roseli porque a Roseli me machucou. Não, ela vai falar assim: eu não quero ir na casa da tia Roseli. E a gente precisa respeitar. Essa colocação sua é interessante pelo seguinte fato: parece que é uma cultura, uma tradição antiga já, né, das famílias em educar a criança desta forma, né? Aceitar brinquedos, balas e doces de pessoas mais velhas, principalmente quando iam nas casas visitar, né? Então é uma tradição, essa mudança, não ocorreu ainda essa mudança, esse pensamento. Exatamente, essa questão Aí- de que o adulto é quem manda e a criança é quem obedece. Sim. Então você faz o que eu digo pra você fazer. Então, assim, a gente precisa Com a cultura dos rever pais, os né? nossos conceitos de educação e de respeito. Por que eu não posso respeitar uma criança de 3, 4 anos? Por que eu não posso respeitar? Claro, tá, está dizendo que a gente tem que deixar as crianças à vontade. Não é isso, não é dizer. Ela precisa cumprimentar, ela precisa ser uma pessoa educada. Afinal de contas, ela vai crescer e vai conviver em sociedade. Então, ela precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ela precisa cumprimentar as pessoas. Mas eu não preciso obrigá-la a tocar, eu não preciso obrigar ela a abraçar. Porque, infelizmente, a maioria das situações de abuso ocorrem com pessoas que ela conhece, não com desconhecidos. Então, a gente fala bem assim: não aceita bala de estranho. Mas geralmente não é o estranho. Geralmente é a pessoa que está dentro da nossa casa. Exatamente. O pai, o A padrasto, o pergunta, né? avô, o amigo da família que está todo final de semana na sua casa fazendo churrasco. Então a gente tem muita tendência a desacreditar. Então uma das coisas que a gente mais pede quando a gente vai conversar com a escola, que a gente vem em algum meio de comunicação, é: escute a sua criança, escute. Quando ela diz pra você que ela não quer conviver com aquele adulto, quando ela diz pra você que ela tá com medo, quando ela fica receosa. Tem um filme que eu adoro e que tem uma cena que eu acho muito marcante. A criança é sequestrada e aí o pai da criança oferece um valor altíssimo pra ter essa criança de volta. E o próprio sequestrador devolve para receber o dinheiro, porque ele já percebeu que o pai não vai pagar. E aí a criança não lembra do rosto do sequestrador. Mas quando o sequestrador vai na casa do pai dele para receber o dinheiro e a criança escuta a voz do sequestrador, porque ele escutava a voz, ele agarra na perna do pai e faz xixi. De tanto medo que ele sentia. Então, assim, ele não disse em momento algum: olha, esse cara me fez mal. Mas ele demonstrou claramente que o corpo dele estava em pânico. Então, assim, a criança, ela dá sinais. E ela dá sinais muito claros de que tá acontecendo alguma coisa errada. Ah, Thaís, toda criança que muda o comportamento tá sendo abusada? Não, mas aconteceu alguma coisa. Pode ser um abuso, pode ser uma violência, pode ser um bullying, pode ser muitas situações. Mas a gente precisa começar a ligar o alerta para as mudanças de comportamento das nossas crianças. Thaís, você falou já um pouco sobre, né, e vem de encontro com a nossa próxima pergunta: onde e em que situações mais acontecem esses casos de abusos? Dentro de casa, infelizmente. Sim. Dentro de casa. A gente tem muitas situações em que a família... Sabe aquelas festas de família? Que tá todo mundo reunido, todo mundo tá cuidando, mas ninguém tá prestando atenção. A gente já recebeu uma situação no CREAS em que a família... Tava todo mundo naquela festa lá, a família inteira. E aí um primo da criança levou ela para um dos quartos, abusou dela. E aí ninguém percebeu. Porque assim, por que você vai cuidar, ficar atento, vigiando, se todo mundo que tá ali naquela festa é seu amigo, é família. Todo mundo conhece, todo mundo do seu convívio. Então, assim, não dá pra gente não prestar atenção. Acontece também, Thaís, em escolas, creches, situações dessa natureza? Acontece. A gente tem uma lei que eu adoro, a Natália até ri da minha cara. Falei, eu adoro a Lei Joana Maranhão. Por quê? A Joana Maranhão, ela é uma nadadora profissional e ela foi abusada pelo treinador dela.
E aí, o 18 de maio, ele fala dessas mudanças na sociedade. Então, quanto mais a gente conversa, a gente traz a mudança de comportamento, essa mudança desses comportamentos tradicionais e as mudanças na lei também. Antes da Lei Joana Maranhão, houve uma mudança na prescrição. Então, uma criança foi abusada com 6 anos. E aí, digamos que aconteceu e cada crime ele tem um tempo para prescrever. Então, digamos que esse crime prescreve com 10 anos. Então, aconteceu aos 6 e ela não fizeram nada, não relataram nada. Com 16 anos, esse crime prescreveu. E foi o que aconteceu com a Joana. Quando ela tomou noção, quando ela teve coragem para denunciar o abusador dela, que era o treinador, o crime já tinha prescrito. E aí, a luta dela foi para que isso não acontecesse. Então, hoje em dia, o tempo de prescrição começa a contar depois que a criança faz 18 anos. Por quê? Porque daí ela vai ter tempo para que ela mesma, se nenhum adulto conseguiu proteger, se nenhum adulto confiou, acreditou na palavra dela, ela vai ter, a partir de quando ela fez 18 anos, o tempo de prescrição de cada crime. Então, se antes ela tinha dos 6 aos 16, ela vai ter dos 18 aos 28 para que ela mesma possa fazer alguma coisa. Importante lei, né? Muito importante, muito a mudança, importante. né? Essa mudança na lei. Thaís, a gente sabe o quanto isso pode afetar a vida de uma criança, a vida de um adolescente, a vida de um adulto, né? Pessoas que trazem essas dores lá da infância porque foi abusada sexualmente de alguma forma, e no trabalho, na família, ela carrega essas dores, muitas vezes até como um bloqueio, ela não consegue desenvolver algumas atividades. Isso é fato? Porque há pessoas que escondem isso por anos, né? Ela tem vergonha, ela tem medo do que a sociedade possa pensar, e por anos ela carrega essa dor sem se abrir com ninguém, sem falar com ninguém sobre o assunto, né? Porque assim, se é uma pessoa próxima e você tentou contar para alguém e você foi desacreditada, você vai carregar aquilo para sua vida. E à medida que a gente vai tendo mudanças na nossa vida, as mudanças de fase, essa dor, essa ferida, ela vai te machucando de formas diferentes. Então, ela vai afetar o seu comportamento nas suas relações sociais, no convívio com as outras pessoas, ela vai afetar o seu sistema de confiança, ela vai mudar a forma como você se relaciona amorosamente com as outras pessoas, com a sua escolha amorosa. Então, tudo isso vai ser influenciado. Então, assim, o abuso, depois que ele acontece, ele traz uma ferida. Sim. E aí a gente pode tratar essa ferida e curar. E aí, quando você tem um acidente de moto, você fala assim, nossa, eu tenho uma cicatriz aqui, mas é só uma cicatriz. Você lembra do acidente, mas isso já não te incomoda. E quando esse abuso ele não é relatado, quando ele não é tratado, quando essa pessoa não é cuidada, é como se ela tivesse acabado de cair. Toda vez que ela precisa falar do assunto, toda vez que ela relembra isso, toda vez que acontece uma situação, é como se ela tivesse acabado de cair. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então, o principal objetivo, eu estava conversando com a Roseli antes, ela falou assim, Thaís, qual é a penalidade? Eu não sei qual é a penalidade, porque cada crime teria que ser uma pessoa que entende mais da legislação, cada crime ele tem uma penalidade diferente. Então, eu não sei te dizer, o abuso vai ficar tantos anos, mas assim, o principal motivo da gente falar tanto da campanha é para que a criança seja retirada da situação de abuso. Por quê? Porque muitas vezes acontece dela ficar lá dos 2 até os 12 anos em situação de abuso com aquele familiar. Então, ele passa 10 anos abusando dela. E se ela tá falando da escola, por exemplo, se ela tá dentro da escola e acontece uma denúncia, ela não ficaria tanto tempo dentro dessa situação de abuso. Então, nós gostaríamos que todos os abusadores fossem presos? Óbvio, é claro, mas assim, tirar a criança da situação de abuso para nós já é uma vitória muito grande. Thaís, quais os casos mais recorrentes, quais as situações que mais ocorrem, assim, baseado nos dados e números que você já tem no CREAS e através da assistência? A nível nacional, o Disque 100 esse ano divulgou que eles já tiveram mais de 6.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí eu queria fazer um adendo aqui. Geralmente, quando a gente começa a campanha do 18 de maio, a gente faz um levantamento de quantos casos a gente recebeu de janeiro até maio. Então, esse levantamento do Disque 100 foram 6.000 denúncias. Então, eu queria trazer para vocês a diferença, porque a escola ela é um dos maiores espaços de denúncia. Sim. Por quê? Porque ela se sente segura, ela está fora daquele ambiente de abuso. Então, a escola ela é um grande espaço. Com as escolas fechadas, elas
aumentam o nível de abuso, porque daí as crianças estão próximas desses abusadores por mais tempo e diminui o espaço de denúncia. Então, no ano passado, até o mês de maio, nós havíamos recebido 16 denúncias. Esse ano a gente já recebeu 7. Então, você vê aí uma queda no número de denúncias, não de acontecimentos. O Disque 100 coloca da mesma forma, que acredita que, à medida que as aulas forem voltando, o número de denúncias vai dobrar. Vai aumentar, né? Isso, porque daí vai ter um espaço de Porque denúncia tem novamente. um professor, né, que pode analisar, de repente, se há a ocorrência desses casos, né? A criança, ela demonstra muito brincando. Então, Sim. assim, ela vai brincar e ela faz uma demonstração muito sexualizada. E aí as pessoas percebem aquilo. E aí a gente incentiva as denúncias. Então, por isso que a gente fala assim, Sim, sempre... mas dentro da escola, quem faz essas denúncias, essas análises? A gente não faz uma análise. Quem faz investigação, essas coisas assim, é a polícia. Então, assim, se a professora... Sim, eu falo não, dentro mas se da sala de qualquer pessoa da escola Sim. que presenciou uma Percebeu, cena, né? percebeu No uma desenho, cena né, mais Thaís? sexualizada, um desenho sexualizado, uma fala muito sexualizada, se ela fez uma... tia Roseli, o tio João, ele passou a mão na minha pepeca. E aí ela precisa escutar essa fala da criança e se reportar aos canais de denúncia. Ela não precisa pegar a criança e ir lá, vem aqui, Roseli, vamos ali repetir pro tio Claudemir. Vem aqui, Roseli, vamos ali repetir pro tio da Conta, diretora. né, que ela não Agora vai. conta pra tia supervisora. Agora, não. A Roseli escutou a Vai conversa da observar. criança, aí ela vai pegar e ela, adulto, que já escutou, ela vai repetir e vai entrar em contato com o canal de denúncia. Quais são os canais de denúncia? Polícia Militar, se for flagrante, Polícia Civil, se você for fazer um boletim de ocorrência de uma situação que aconteceu depois, o Conselho Tutelar, quando você se sente confortável para ir lá, e o Disque 100, que eu falo que é o que a gente mais Anônimo. gosta, porque você pode fazer denúncias anônimas. Então eu fiquei sabendo, a gente mora numa cidade muito pequena, a gente conhece todo mundo, eu vou me eximir de fazer a denúncia. Não, você pode usar o canal do Disque 100, porque você vai fazer a denúncia, você vai trazer mais segurança para aquela criança e não vai se colocar numa situação de risco, por exemplo. Muito bem, Roseli, 8h59, Thaís, nossas conclusões. nosso tempo está indo, né? Mas assim, só uma última pergunta. No município de Colíder, há muitos casos? Sim, foi o que eu havia colocado. Só esse ano a gente já recebeu 7 casos 7. lá no CREAS. Assim, são casos que foram denunciados. Quando voltar às aulas, a tendência A é mesmo. tendência é aumentar a gente acredita que até dobrar, porque no ano passado, até essa mesma data, nós já havíamos recebido 16 denúncias. Ou seja, 2020, 16 agora, e com a pandemia, Com a né? Então, com a pandemia, volta uma às aulas, redução. você falou, a criança vai se abrir mais, de repente ela conta para a professora, para a tia da cozinha que ela confia, e os números podem aumentar. Thaís, a gente só quer agradecer, deixar os microfones abertos aí para as suas considerações finais, e em nome do Grupo Alvim Comunicações, de toda a equipe aqui da Aliança FM, do nosso diretor Mauro Batista, agradecer, né, a sua presença aqui no estúdio da 99, que Deus continue abençoando, né, e que diminua, né, esses casos de abuso sexual contra crianças, adolescentes, e que a gente tenha, de um modo geral, uma sociedade mais saudável, né? Um abraço, sucesso no trabalho, um bom dia. Bom dia, que a gente tenha crianças que sejam crianças, né? O símbolo da campanha é aquele primeiro desenho, é uma florzinha, por isso é uma florzinha. Bonito. E a gente agradece o espaço da rádio, que está sempre aberto para nós. Então, assim, a gente fica muito grata, porque é um espaço que a gente consegue alcançar muitas pessoas que não iriam lá no CREAS, que não vêm até a cidade, que não vão lá na prefeitura, que não vêm no Conselho Tutelar, mas ela escuta. Exatamente. E quebra esse tabu também, né? De Quebra falar esse sobre o tabu. assunto. A gente precisa quebrar o silêncio. Então, assim, muito obrigada Deixa aos uma última ouvintes. mensagem para a comunidade que está nos ouvindo. Qual a mensagem para os adultos que têm a função de amar, cuidar e proteger, né? Que muitas vezes não fazem isso. Qual seria a sua mensagem enquanto assistente social e que acompanha esses casos tão de perto? Vou usar o tema da campanha Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Muito bem. Muito obrigada, Thaís. Bom dia. 91 por aqui. Obrigado, Thaís Bassaia, assistente social de Colíder do CREAS, né? Corretamente? Muito obrigado. 91. Esse foi o nosso